E agora vamos entrar no nosso primeiro conceito, né? O conceito de valor futuro. Vamos lá. O valor futuro diz a você o valor que será acumulado em determinada data no futuro de uma ou mais quantias depositadas anteriormente em uma conta de investimentos e nela deixada para render juros. Então, o valor futuro é isso aqui. Você coloca, né, setinha para baixo, é dinheiro que sai do seu bolso. Você coloca um valor hoje e quer saber, né, quanto que ele vai ter no futuro. O valor futuro. Aqui é o valor presente, é quanto você está colocando, e quer saber, mas o quanto que vai estar acumulado no futuro, tá ok? Mas ó, de uma ou mais quantias. Então pode ser que você esteja fazendo um plano de investimento, um pacote para aposentadoria, né? Você está depositando, então você está depositando agora e quer saber quanto que vai ter lá no futuro. Deposita, o agora é aqui, ó, momento zero. Aí daqui um certo período você coloca mais uma quantia, depois de um certo período outra quantia e assim sucessivamente. E quer saber quanto que vai ter lá no futuro. Esse é o conceito de valor futuro. É quanto teremos em uma data futura após termos feito alguns depósitos anteriormente, tá ok? Então vamos lá começar com um exemplo bem simples para a gente trabalhar esse conceito através de cálculos, tá? Então, supondo uma aplicação de R$100. R$100 é um valor bom porque é uma unidade decimal, né? R$100, e ele nos mostra, quando a gente calcula uma porcentagem, fica mais fácil da gente entender essa porcentagem. Então veja só, supondo uma aplicação hoje de R$100 em um investimento que paga 6% ao ano. Vamos supor que você coloca R$100 numa poupança e essa poupança rende 6% ao ano. Ao final de um ano, você terá na conta os R$100 que você depositou, mais os juros que renderam. Que juros são esses? 6% sobre o valor aplicado. Então, a fórmula, e nós vamos sempre cair nelas, né? Afinal de contas, é finanças, é matemática. Valor futuro 1. O que é esse 1? Né? É um período, um ano, tá ok? Esse 1 está se referindo a um período. Então, ou o primeiro valor futuro 1. No caso aqui, é valor futuro em um ano. Esse valor futuro é igual ao investimento que você colocou na poupança, mais os juros que vão render. Tá legal? Esses juros, nós já sabemos, são 6% sobre o valor aplicado. Então, quanto é que nós vamos ter no futuro? Os R$100 que nós aplicamos, mais o juro que é 6% vezes o valor aplicado. O juro é isso. Então, 6% de 100, 6% vezes 100 é 6. Por isso que é bom trabalhar com o 100. Ó. 6, quanto é 6% de 100? É o próprio 6. Se tem dúvida, faz isso. Ó. 6%, esse porcento é a mesma coisa que o 100 sobre um traço de fração. 6 sobre 100. Vezes o 100 da aplicação. Tá ok? Isso aqui é o juro. Cortou 100 com 100, você tem o 6. Então, quanto é que você vai ter lá no futuro? Os R$100 mais que você depositou, mais o que ele rendeu. Então, você vai ter 106. Tá legal? Vamos evoluir nesse conceito aqui, tá? O valor futuro, a gente já sabe que é o investimento que você colocou. Em matemática financeira, esse investimento às vezes recebe o nome de capital, né? Tá? Ou principal, tá ok? É o que você colocou. Eu estou chamando de investimento porque é uma conta de poupança, a gente está colocando o dinheiro lá. E nós vamos trabalhar muito com esse conceito de investir para o futuro. Uma conta de aposentadoria, um outro projeto em uma empresa, tá ok? Então, valor futuro
é igual ao investimento mais os juros. Já vimos que o valor futuro é igual ao 100, que é o investimento, mais os 6% deste 100, que aqui vai me dar o valor do juro, tá ok? Eu estou mudando aqui, a única mudança que eu fiz está aqui em amarelo, os 6% nós mudamos para 0,06, tá ok? O 6% é a mesma coisa que 6 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,06. Nas planilhas, nas calculadoras, é usado muito mais essa forma de anotação, a anotação decimal, né, do que a anotação percentual. Tá ok? Veja só, vamos pegar aqui a calculadora, tá? E vamos trabalhar isto, ó. 6 dividido por 100. 0,06 é a mesma coisa, tudo bem? Tá jóia. Então vamos lá. Vamos continuar. O que é que nós fizemos aqui? Estamos aperfeiçoando essa fórmula. Valor futuro é 100 mais 6% de 100, que é a mesma coisa que 100, o investimento inicial, né? Ó, 100 mais o 0,06 vezes 100. E aqui, o que é que nós fizemos aqui? Ao invés de calcularmos 0,06 vezes 100, nós fizemos uma pequena alteração aqui, ó. Nós colocamos o 100 para fora. Você não tem o 100 aqui e não tem o 100 aqui, então você coloca ele fora, o chamado colocar em evidência, tá? E agora fica 100 que multiplica 1 mais 0,06. Tá legal? Então, isso aqui é o colocar em evidência. Esta maneira de escrever aqui, esta expressão, é a mesma coisa desta expressão. Pegamos o 100 e colocamos em evidência. Aí, fazemos o seguinte. 100 dividido por 100 dá 1. 0,06 vezes 100 dividido por este 100 dá o 0,06, tá ok? Mais uma vez, 100 mais 0,06 vezes 100, eu reescrevo assim, coloco o 100 para fora, né, em evidência, aí faço 100 dividido por 100, dá 1. Olha o sinal de mais ali, mais 0,06 vezes 100 dividido por 100. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui em cima, 0,06 vezes o 100 dividido por 100. Corta este 100 com este 100, sobrou 0,06 que a gente traz para cá. Pronto. É isso aqui. Então, este 100 mais 6% de 100 ficou assim. 100 que multiplica 1 mais 0,06. E esta é a forma importante, mais importante de se escrever, porque este valor entre parênteses vai receber um nome especial, um tratamento especial. Isso aqui vai ser chamado de fator de acumulação. Então, se você aplica 100 em um investimento, quanto é que você vai ter no futuro? No futuro, você vai ter este 100 multiplicado pelo seu fator de acumulação. Tá joia? E aí, daqui a pouco nós vamos ver como é que fica no segundo ano. Você mantém os R$100 investido no segundo ano, mas isso só depois da gente ver como é que fica na planilha aquele investimento em um ano. Olha só, calculando o valor futuro com o Excel. Aplicação inicial, VP. Olha ali o que é o VP. VP é o valor presente ou apenas o depósito inicial. Às vezes é chamado de capital ou de principal. Então nós temos
os seguintes dados. Quanto que nós aplicamos? 100. Qual a taxa de juro desta aplicação de poupança? 6%. Qual o número de anos? Número de períodos que vai ficar? Um período. Então, nesta célula aqui, nós vamos colocar a fórmula. E aí, nesta célula aqui do lado, vai aparecer qual a fórmula que nós colocamos. E depois a gente responde esta pergunta que está aqui. Qual a vantagem da fórmula referenciada? Tá? A resposta é a atualização automática. Mas vamos com calma. Primeiro vamos fazer esse cálculo aqui. Você lembra da nossa fórmula aqui, ó, que em um período o valor futuro é 100 que multiplica 1 mais 0,06. É isto que nós vamos colocar aqui dentro, ó, tá? Quanto é que nós vamos ter no futuro? Sabendo que estamos colocando hoje 100, vai render 6% e durante um período apenas. Então vamos colocar o sinal de igual. Quando você coloca o igual, o Excel se prepara para receber uma fórmula. E agora vamos colocar os dados que nós temos, exatamente como nós vimos lá no slide. 100 que multiplica, abre parênteses, 1 mais 0,06. Pronto, é esta a fórmula, tá ok? Que nós vimos lá no slide e tá aqui a fórmula que vai calcular o valor futuro. Tá legal? Tranquilo isso? Vamos teclar Enter e ver o que acontece. 106. Tá aqui, ó. 106. Então o valor futuro é 106. E aqui aparece a nossa fórmula, né? Eu deixei esta célula aqui preparada para mostrar a fórmula que colocamos aqui. E a fórmula nada mais é do que 100 que multiplica 1 mais 0,06. Tudo bem? Eu vou apagar isto. Pronto. Não temos a fórmula por enquanto, mas temos o valor futuro, tá? Agora eu vou fazer a fórmula aparecer de novo. Igual, aí eu digito, ó, fórmula. Tá ali, ó, fórmula texto. Pronto. Agora a fórmula texto está pronta para receber a célula onde nós colocamos a fórmula, que foi na célula E6. E6. Fechou? Tá aí. Pronto. Eu escrevi a célula porque como eu botei essa daqui muito perto, esta célula F6, muito próximo aqui, ela cobriu, né? Eu vou tirar isso daqui, vou apagar isso aqui e vou colocar essa fórmula bem aqui. Ó, igual a fórmula texto. Olha aqui, fórmula texto. Aí agora ele está me pedindo, você quer que eu escreva a fórmula de qual célula? Tanto que ele abriu o parênteses, né? Ó, abriu parênteses para você colocar, tá ok? Aí você só aponta, não precisa escrever. Eu quero saber qual foi a fórmula que entrou aqui para chegar nesse 106. Ó, quando eu clico aqui no 106, nessa célula, ela já aparece aqui. A célula qual é? Eu posso dar Enter agora, só dar Enter, ó. Pronto. A fórmula é esta daqui. É igual a 100 que multiplica 1 mais 0,06. Tudo bem. Agora, e se eu mudasse isso aqui para 200? Tá ok? Vamos supor que eu mudo essa célula aqui para 200. Ela não atualizou. Ela não atualizou, veja só. Por que ela não atualizou? Se eu mudar para 500, né? Ora, 6% de 500 é 30, né? E não está atualizando. Vou voltar para o 100. Não, vou deixar 500 mesmo. 500. Eu preciso agora calcular esse valor aqui, tá? Por que ele não atualizou? Porque a minha fórmula está dizendo que é 100 aqui. Aqui é o valor 100. E, no entanto, eu botei 500.
Então, o que eu tenho que fazer agora é, ao invés de escrever valores, escrever o 100, escrever os 6%, eu vou referenciar as células onde eles estão. Está aqui o 100, vou botar 100. Nesta casa, vou apagar, ao invés de eu... aqui já disse não definido, valores não definidos. Aqui, nesta célula, eu vou colocar referências aos valores. Eu não vou colocar os valores. A minha fórmula não vai ter os valores, vai ter uma referência à célula onde os valores estão. Então, olha só, igual, aí eu vou referenciar a célula, ó. Vai aparecer igual. Excel, pegue o valor da célula E2, multiplique por, abro parênteses, 1 mais o valor que está na célula E3, este aqui. Ó. Quando eu der Enter, vai aparecer aqui o 106. Eu não tenho aqui o 100, eu tenho uma referência à célula onde ele está. E aqui no 6% eu não tenho 6%, mas eu tenho uma referência à célula onde o 6% está. Quando eu teclar Enter, vai aparecer o 106 e aqui vai aparecer a fórmula. Olha só, tá aí, o 106. E está aqui a fórmula. Pegue o valor que está em E2 e multiplique por 1 mais o valor que está em E3. Tá ok? Agora eu vou mudar aqui para 200. Olha o que vai acontecer. Mudou. Já atualizou. Qual a vantagem da fórmula referenciada, né, em que os valores são referenciados às células onde eles estão guardados? É que a atualização do cálculo é automática. Está aqui, ó, 212. 6% de 200 é 12. Né? Tá ok? Fica 212. Se eu colocar aqui o 500, tudo bem? Olha só. Temos agora a atualização automática. Esta é a vantagem de você ter a célula, a fórmula contendo a referenciação às células e não aos valores, e não incluir valor na fórmula. Você está incluindo as referências. Tudo bem? Na próxima aula, nós vamos continuar o estudo, né, vendo o cálculo para o segundo ano, tá joia? O investimento vai continuar no primeiro ano e na próxima aula nós vamos ver como que ele fica no segundo ano. Ou seja, nós vamos mudar isso aqui para 2. O número de anos vai ser 2, mas vamos com calma, a gente já chega lá. Então, bons estudos e até